Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, será que Ciro Gomes tem noção do que está acontecendo no Brasil? Será que ele tem noção? Gente, Ciro Gomes, preocupado com a repercussão da aliança dele com Bolsonaro, se comprovou isso no debate. Aqueles cochichos, aquelas falinhas no ouvido de Ciro Gomes com Bolsonaro. Todo mundo deduziu que estava havendo ali uma aliança entre Bolsonaro e Ciro Gomes para derrotar Lula. A repercussão foi grande, não se falou em outra coisa. Aí se o Ciro Gomes resolve dar uma de presidente e faz um pronunciamento, anuncia um pronunciamento à nação. Pronunciamento à nação? Isso é coisa de presidente da República. Quem faz pronunciamento à nação é o presidente da República. Não um candidato medíocre que está há 20 anos disputando e não passa de 5% de intenções de voto. Isso é um candidato nanico. Aí o cara se arrobra da pretensão e diz que vai fazer um pronunciamento à nação. Aí enche as pessoas de expectativa. O que falará Ciro Gomes à nação? Renunciará à sua candidatura nanica? Apoiará a Lula? Ou se declarará de verdade voto em Bolsonaro? Porque ele votou em Bolsonaro em 2018. As palavras dele levam a gente a crer que ele votou em Bolsonaro. Ele não votou em Haddad. Logo, ele é um direitista de mão cheia. Ele nunca foi de esquerda. Ele nunca foi progressista. Isso ele tem que se explicar ao povo. E ele não engana mais ninguém. Aí, gente, ele antecipadamente diz, gente, amanhã eu falarei à nação, farei um pronunciamento à nação. O dia seguinte vem, aparece Ciro Gomes com a esposa do lado, dava-se a impressão que ela estava um tanto quanto constrangida pelo papelão do marido. E aí ele diz, gente, que tinha convocado as pessoas para anunciar que a candidatura dele continua. Porque a pressão é grande e a culpa é de Lula. A culpa é de Lula? Quem é Ciro Gomes? Um dia ele disse que Lula foi o maior presidente que esse país já teve. Fez o melhor governo. Outro dia ele disse que Lula é um quadrilheiro. Lula é um ladrão. Gente, quem é Ciro Gomes? Eu acho que Ciro Gomes está precisando urgentemente de um psiquiatra. Ele está doido. Gente, eu sempre achei uma coisa estranha em Ciro Gomes e em Bolsonaro, porque Ciro Gomes chamava Bolsonaro de ladrão, chamava os filhos de ladrão, e Bolsonaro não se pronunciava, não processava Ciro Gomes. Eu digo, mas o que é que acontece? Que acordo é que tem Ciro Gomes com Bolsonaro? Aí se comprovou tudo no debate. Eles dois sempre estiveram juntos e estão juntos. A intenção, derrotar Lula. Só que tem uma coisa, Ciro Gomes. Você convive com Lula há muito tempo e não entendeu que ninguém derrota Lula, nem o PT. Ninguém derrota aquele que faz bem, aquele que é só amor e só quer o bem para o povo e para você também. Porque se Lula fosse outro, abria a boca e simplesmente te amaldiçoava, cara. Porque o que tu fala de Lula é coisa terrível. E o pior, ainda ousa chamar Lula de amigo dele, tá repreendido. Isso é coisa de morcego, que morde e assopra. Olha, Ciro, você, Simone Tebet, Bolsonaro, são políticos nanicos. A votação que Bolsonaro tem é que Bolsonaro conseguiu arregimentar os bandidos desse país.
Sabe? As pessoas que têm indolimar. Sim, indolimar mesmo. Por exemplo, Ciro Gomes, se você realmente estivesse preocupado com o país, ontem, quando tu falava que ia manter a sua candidatura, um bolsonarista entra em um bar no Ceará, no seu estado, aonde você está perdendo para Bolsonaro. Pergunta quem vota em Lula aqui. O bolsonarista perguntou quem votava em Lula. Um senhor se levantou e disse: eu voto em Lula. Ele sacou uma faca e matou o cara a facada. Aí a gente pergunta, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por causa do discurso de ódio de Bolsonaro e de Ciro Gomes. Ciro Gomes só prega ódio, ele é só ódio, além da inveja. Ciro Gomes é de uma pretensão tão grande, gente, que ele se acha professor de Deus. Gente, ele é um simples bacharel em direito, porque eu nunca vi dizer que Ciro advogasse. Ele é um simples bacharel em direito e ele diz que é professor de direito constitucional. Gente, desde quando Ciro Gomes deu aula de direito? Ciro Gomes foi para os Estados Unidos, esteve nos corredores de uma universidade lá, e ele disse que tem formação em Harvard. Ele fez um cursinho nos corredores da universidade e disse que tem formação em Harvard. Quem contraditar, ele simplesmente amaldiçoa. Ciro Gomes chama todo mundo de ladrão. Todo mundo é ladrão. Ninguém é honesto. Só ele. Todas as campanhas estão erradas. Todos os candidatos são corruptos. Menos Ciro Gomes. Ciro Gomes Mendes diz que não tem processo nenhum. Tem mais de 100 processos por difamação e calúnia. E ele disse que ninguém o processou. Este é Ciro Gomes. Por que a imprensa não cai em cima de Ciro Gomes? Porque a imprensa entende assim, que Ciro Gomes é uma personagem para tirar voto de Lula. Como? Fazendo críticas. Só que não consegue. Ninguém consegue tirar voto de Lula. 75% dos eleitores que dizem votar em Lula dizem que já está decidido. Não troca o seu voto. Logo, não será Ciro Gomes que vai tirar voto de Lula. Por isso, Ciro Gomes, te cuide, cara. Cara, o país está passando por uma crise terrível. O povo não tem tempo para se ligar em discurso de ódio de Ciro Gomes. São 33 milhões de miseráveis aí, Ciro Gomes. Acorda para a vida, cara. Faz um ato de dignidade. Prove que você tem jeito ainda. Renuncie a esta tua candidatura nanica que se arrasta há mais de 20 anos. E tu não sai dos 5%. Olha, se brincar domingo, você vai ficar abaixo da Simone Tebet. Sabe a golpista Simone Tebet? Pois é, você vai ficar abaixo dela. Olha que vergonha, Ciro. Para quem se diz professor de Deus, para quem se diz sabe tudo, tu vai ficar abaixo de Simone Tebet. Logo, cara, caia na real. Você viu a live do presidente Lula ontem? É claro que viu. E ficou morrendo de inveja. Porque os instrumentos do mal não podem ver um instrumento de bênção de Deus, como foi o presidente Lula ontem, naquela super live. Aquela super live, Ciro Gomes, dá a dimensão do que será as eleições domingo. As eleições domingo, termina domingo. A vitória de Lula é domingo e será uma super vitória, independentemente de Bolsonaro, de Ciro Gomes e da golpista Simone Tebet. As pessoas querem mudar. Muda também, cara. Isso não é um conselho, não. Mas muda. Muda para melhor. Tu poderia estar nessa como uma pessoa importante, pelo menos falando a verdade. Mas tu preferiu enveredar pela porta da mentira e da calúnia. Está sendo processado por isto.
Isso para a tua biografia, cara, é lamentável. A tua biografia simplesmente hoje é um nojo. Fecha a tua boca, cara. É mais sábio se calar a falar tolices. Porque falando tolices ou não, tu não vai conseguir tirar voto de Lula. Por isso, te prepare. Porque Lula vem forte, vai ganhar no primeiro turno, vai ganhar domingo. Não haverá segundo turno. Querendo tu ou não, Lula vem aí.